Pare. Não role a tela. Feche os olhos por exatos 2 segundos. Sinta a pressão sutil na base do seu crânio, uma presença quase física, como um capacete que você não se lembra de ter colocado. Essa sensação de estar contido, de que o mundo externo se tornou subitamente barulhento, incompatível e até mesmo tóxico, não é uma decisão sua. É um protocolo de emergência que foi ativado para você e não contra você. A vergonha que você sente por querer se retirar, por não conseguir mais funcionar como antes, é a dor de um sistema que não entende que está sendo protegido. Você se julga por não ter energia para as mesmas pessoas, para as mesmas tarefas, para a mesma vida. Interpreta essa retração forçada como uma falha, uma fraqueza, um sinal de que algo em você está irremediavelmente quebrado. Mas essa interpretação é o verdadeiro e único erro. Essa sensação tem um nome, tem uma assinatura. É aquela reunião em que, no meio de uma frase, as vozes se transformaram em ruído branco e seu corpo implorou fisicamente por distância. É a onda de alívio profundo, quase culpado, que você sentiu ao cancelar aquele compromisso social que semanas atrás você teria esperado com alegria. Não é a ansiedade social. É o seu campo energético se contraindo para proteger a sua frequência central. É o peso monumental de decidir o que comer no jantar. É olhar para a sua caixa de entrada e sentir um cansaço terminal, como se cada e-mail fosse uma montanha a ser escalada. Seu cérebro não está em pane, sua mente não está se deteriorando. Seus recursos energéticos foram deliberadamente realocados do seu córtex pré-frontal, o centro da lógica e da ação, para o seu sistema nervoso autônomo. Ele está gerenciando uma atualização interna tão complexa que as funções externas precisaram ser postas em espera. Imagine uma estufa de vidro, abrigando as plantas mais raras e sensíveis, no exato momento em que os sensores detectam uma tempestade de granizo iminente. Uma lona pesada e opaca é desenrolada sobre toda a estrutura, não para punir as flores ou privá-las de luz para sempre, mas para garantir que o vidro não se estilhasse e que o ecossistema interno sobreviva ao impacto violento que está por vir. Você não está numa prisão. Você está dentro dessa estufa protegida. Essa cobertura temporária é o que você tem chamado de isolamento. Essa escuridão momentânea é o que você tem chamado de depressão. A sua tentativa desesperada de rasgar a lona para ver o sol, para voltar a ser produtivo, é a verdadeira e única fonte do seu sofrimento agudo. Você está lutando contra a sua própria equipe de segurança cósmica, e a exaustão dessa batalha é o que te levou ao chão. O que você sente como um colapso pessoal nos registros de inteligências superiores tem um nome técnico, um decreto. Lockdown vibracional de emergência. Não é um diagnóstico médico, é um protocolo militar de proteção. Uma medida de contenção de altíssimo nível, ativada seletivamente para sistemas bioenergéticos que atingiram um limiar de sensibilidade que no campo caótico atual da Terra se tornou uma vulnerabilidade temporária. Você não foi punido, você foi selecionado para proteção. Se a pressão na base do seu crânio ou um zumbido sutil em seus ouvidos se manifestou ao ouvir estas palavras, é o seu corpo confirmando a verdade desta transmissão. Seu sistema reconheceu o nome do protocolo sob o qual ele opera. Continue comigo, porque entender que você está sendo protegido é apenas o primeiro passo. O próximo, o mais crucial, é aprender a cooperar com o procedimento. Há uma razão pela qual este protocolo foi ativado para você com tanta urgência, enquanto outros ao seu redor continuam suas vidas como se nada estivesse acontecendo. Essa razão está codificada na sua assinatura de alma e revela não apenas por que você foi contido, mas para o que você está sendo preparado. Eu ainda não te disse a parte mais importante. A verdade sobre a natureza da sua câmara de contenção e o que ela está, neste exato momento, construindo dentro de você. Agora respire fundo. Permita que seus ombros se soltem, liberando a tensão que você nem sabia que estava segurando. Para o que vem a seguir, eu não preciso da sua mente analítica.
Eu preciso da sua presença corporal. Eu vou descrever 5 sinais, 5 experiências físicas e ambientais que seu sistema tem registrado nos últimos dias e semanas. A confirmação da verdade não virá como um pensamento, mas como um eco de reconhecimento no seu próprio tecido celular. Sinal 1. O recuo do sensor social. Você está em uma conversa, talvez com amigos ou colegas, e de repente, as palavras perdem o significado. Elas se tornam apenas ruído, uma frequência incompatível que gera uma necessidade física, quase desesperada, de se afastar. Você sentiu um alívio imenso, quase sagrado, ao cancelar aquele compromisso ontem à noite, não foi? Isso não é uma nova ansiedade social. É o seu campo energético se contraindo para proteger sua frequência da dissonância do ambiente. Sinal 2. Fadiga de decisão terminal. Tarefas que antes eram simples, como decidir o que jantar, responder a um e-mail ou escolher um caminho para casa, de repente parecem exigir uma energia monumental. Seu cérebro parece estar em um modo de baixo consumo, lento, quase offline. Isto não é o início de um burnout. É a realocação deliberada e inteligente de recursos energéticos do seu córtex pré-frontal para o seu sistema nervoso autônomo, que está gerenciando a complexa recalibração interna sob o protocolo de lockdown. Sinal 3. A dieta informacional forçada. Você abre uma rede social, liga as notícias e uma náusea sutil, um não, visceral e imediato, te força a fechar o aplicativo ou desligar a tela. Você interpreta isso como apatia, desinteresse, talvez até o início de uma depressão. Não é. É o seu sistema imunológico energético, agora hiperresponsivo, rejeitando alimentos vibracionais que são incompatíveis com o processo de calibração em curso. Seu corpo está te protegendo do veneno informacional. Sinal 4. O despertar noturno com silêncio ensurdecedor. Você acorda pontualmente entre 3 e 4 da manhã. Não por causa de um barulho, mas pelo exato oposto. Um silêncio profundo, denso, quase palpável, que preenche o ambiente. Este é o horário de pico da transmissão de calibração do Conselho Arcturiano, o momento em que o manto de dissonância coletiva do planeta está em seu ponto mais baixo. Seu sistema te acorda para receber a atualização diária em um estado de mínima interferência. Sinal 5. Gravidade seletiva. De repente, certos objetos ou mesmo cantos da sua casa parecem energeticamente pesados, insuportáveis. Ficar perto deles drena sua energia. Em contrapartida, um assento específico, talvez uma poltrona ou um canto do chão, tornou-se seu único porto seguro, o único lugar onde você se sente neutro. Isso não é um capricho ou imaginação. É a sua percepção de campo, agora aguçada, distinguindo em tempo real entre âncoras de estabilidade e pontos de drenagem energética durante este período sensível do lockdown. Agora, coloque as 2 mãos em concha sobre as orelhas, cobrindo-as completamente por 10 segundos. Sinta a pressão suave e o silêncio imediato. Neste casulo acústico, visualize um campo de força azul cobalto, sereno e impenetrável, se formando a 1 metro de distância ao redor de todo o seu corpo. Este é o seu santuário. Sinta-o, reconheça-o. Ele é real. Se você reconheceu 2 ou mais desses sinais, não como ideias, mas como eventos vividos, vá aos comentários e digite quare. Faça-o agora. Nos sistemas arcturianos, o código 444 não é um anjo ou um desejo. É um marcador arquitetônico. Significa nova fundação estrutural sendo ancorada. Ao digitar, você não está interagindo com uma plataforma. Você está cravando um pino de localização no seu campo energético, informando ao seu time de solo. Coordenadas recebidas. A estrutura está sendo estabilizada aqui. Cada comentário com este código fortalece a grade para o próximo que precisa desta transmissão. A lona que cobre a sua estufa não é apenas uma barreira. Por dentro, ela é revestida com um material que reflete a própria luz da planta de volta para ela mesma. Toda a energia que você normalmente gastaria para fora, para o mundo,
está sendo refletida de volta para o seu sistema, nutrindo um processo de crescimento acelerado que só pode acontecer nesta escuridão temporária e focada. Você não está estagnado, você está em concentração energética máxima. Fique comigo, porque isso é crucial. Reconhecer os sintomas do lockdown é validar que a proteção está ativa. Mas a primeira camada do que está sendo liberado para você agora irá recontextualizar por que este manto de dissonância coletiva tornou-se tão tóxico e por que você, especificamente, foi colocado em contenção. Você tem trabalhado incansavelmente para gerenciar o seu estado emocional. Você tem feito afirmações, meditado, tentado racionalizar o medo e a letargia, tratando-os como uma disfunção psicológica que precisa ser corrigida. Esse trabalho é real, ele serve. Ele tem seu lugar. Mas o que opera em você agora, a força que te colocou de joelhos, não está no nível das suas emoções ou dos seus pensamentos. A sua mente lógica e a sua força de vontade têm tentado consertar um problema no andar errado do edifício. Você tem tentado pintar as paredes de uma sala, enquanto o problema real é uma ordem de interdição estrutural emitida para o prédio inteiro. A sua exaustão vem de tentar usar as ferramentas erradas no nível errado de jurisdição. O seu sofrimento não vem do lockdown em si, mas da sua resistência a ele. O bloqueio que você sente, essa contenção que parece uma prisão, não está operando no nível da sua psicologia. Ele opera no nível da sua assinatura vibracional. Não é sobre como você se sente, é sobre o que você emite. Não é sobre o seu estado mental, é sobre a soberania do seu campo energético. E neste nível, as regras do jogo, as leis da física, são completamente diferentes. A tentativa de aplicar a lógica linear a uma recalibração quântica é a receita para o colapso. A primeira camada desta revelação é cósmica, planetária. Nas últimas semanas, uma onda de energia informacional de baixa frequência varreu o campo da Terra. Nos registros arcturianos, ela é chamada de manto de dissonância coletiva. Uma névoa densa de medo, sobrecarga sensorial, narrativas de caos e fragmentação de consciência que atingiu um pico crítico. Essa onda não é apenas energia negativa, é um agente corruptor para sistemas nervosos sensíveis que estão em processo de ativação de seus corpos de luz. Em resposta a esta ameaça iminente, que poderia corromper a integridade de códigos de luz recém-ativados em sementes estelares, o Conselho Arcturiano emitiu um decreto de emergência. Foi uma decisão unânime e instantânea. Lockdown vibracional de emergência. Uma contenção protetora, seletiva e temporária. Para todos os sistemas bioenergéticos que atingiram um limiar específico de condutividade de luz e, portanto, se tornaram hipervulneráveis à toxicidade do campo externo. Esta não é uma quarentena punitiva. É uma isolação vibracional de alta tecnologia. Como a borracha espessa que encapa um fio de altíssima voltagem, a contenção não enfraquece o fio. Ela permite que ele conduza um poder imenso sem se dissipar, sem causar um curto-circuito e sem eletrocutar tudo ao redor. A sua sensação de estar desligado do mundo é, na verdade, o seu sistema sendo isolado para poder conduzir uma frequência que, sem essa proteção, o destruiria. Se você entende que não está quebrado, mas sendo protegido, que sua fraqueza percebida é, na verdade, o sinal da sua força emergente, inscreva-se no canal agora. Não pelo canal. Inscreva-se para que a próxima transmissão, que detalhará as camadas mais profundas deste protocolo, te encontre alinhado, cooperando conscientemente com a sua própria proteção. Uma alma me escreveu há algumas semanas. Vamos chamá-la de M. Ela era uma líder em sua comunidade. A rocha para todos, sempre disponível, sempre forte. Em questão de semanas, ela se viu incapaz de responder mensagens, sentindo repulsa física por seus próprios projetos e se escondendo em casa, convencida de que estava em um burnout severo, que a desqualificava permanentemente de sua missão de vida. A vergonha, ela me disse, era paralisante. M tentou de tudo. Mais suplementos, forçar-se a socializar, trabalhar mais para superar a letargia,
terapia focada em produtividade. Cada tentativa a deixava mais exausta, mais quebrada, mais desesperada. A virada aconteceu quando, no fundo do poço, ela se rendeu. Cancelou tudo por um mês e, em vez de tentar se consertar, ela apenas se deitou no chão da sala por horas a fio, dia após dia. Foi nesse silêncio imposto, nessa rendição absoluta, que ela finalmente ouviu a transmissão sutil em seu próprio sistema. Você não está quebrada. Você está em doca seca para reparos. Isso é onde você também está. Não no resultado dela, mas no ponto crucial em que ela estava antes de atravessar. No limiar entre lutar contra o confinamento e aceitá-lo como a medicina exata que seu sistema implorava. A sua rendição, o seu ato de desistir de lutar, não é uma derrota. É o seu primeiro e mais poderoso ato de cooperação consciente com o decreto que foi emitido em seu nome. Seu corpo não está falhando com você. Ele está deliberadamente falhando em se conectar com o mundo externo para ter sucesso absoluto em se conectar com a sua nova frequência interna. Não é um isolamento social, é uma incubação vibracional. Não é depressão, é descompressão dimensional. Você não precisa encontrar a paz neste processo. Você precisa parar de lutar contra a paz que lhe foi divinamente imposta, como um escudo. Leve sua mão direita ao seu plexo solar, logo acima do umbigo. Respire fundo 3 vezes. A cada expiração, decrete silenciosamente, para dentro: eu coopero com a minha proteção. Sinta a mudança sutil no seu campo. A luta não é a sua missão. A cooperação é a sua maestria. Ignorar este protocolo, continuar a lutar, apenas prolonga a duração do lockdown. A energia que seu sistema precisa para a recalibração é a mesma energia que você gasta resistindo. Portanto, quanto mais você luta, mais lento é o processo. A intensidade dos seus sintomas não mede a gravidade da sua doença, ela mede a magnitude da sua resistência interna. A rendição não acelera o processo por mágica, ela o acelera porque libera 100% dos seus recursos energéticos para a única tarefa que importa agora. Uma alma que está navegando este processo com consciência, não com medo, perguntou-me recentemente: como sei quando o lockdown acaba? A resposta não está em um calendário, está nos sintomas de integração, que são tão claros quanto os sintomas de contenção que você sentiu. Mas antes de chegarmos lá, há mais uma camada. A primeira camada da revelação explica o porquê do lockdown planetário. Mas a segunda, que detalha para quem ele foi emitido, aprofunda-se na mecânica do grande desacoplamento coletivo que você vê acontecendo em seu círculo de almas. E a terceira camada, a mais pessoal e terminal. Essa revela o que acontece exatamente dentro da sua câmara de calibração. Se você sentiu um calafrio de reconhecimento com a história de M, comente: soberania. Abaixo. Faça-o como uma declaração, um decreto de que o período de resistência interna e autojulgamento terminou hoje. Você está reivindicando a sabedoria do seu sistema, que escolheu a proteção em vez da performance. Há uma classificação nos arquivos celestiais para este estado em que você se encontra. Não é um diagnóstico, é uma honra. E entender o seu papel neste protocolo mudará a sua percepção de prisioneiro para guardião. A verdade mais profunda ainda está à frente, e ela tem o seu nome nela. A segunda camada desta revelação é coletiva, e ela explica o grande desacoplamento. Este lockdown não é universal. Ele afeta seletivamente um grupo de almas que já atingiu um limiar de condutividade de luz, tornando-as hipervulneráveis à dissonância externa. O sintoma coletivo para este grupo é a súbita e inexplicável repulsa por ambientes, sistemas sociais e relacionamentos que antes eram toleráveis ou até desejados. Você não está sozinho neste desacoplamento. Você faz parte de uma vanguarda silenciosa. Agora, a terceira camada, a mais importante, a pessoal. Para você, o lockdown se manifesta como uma contenção forçada do seu campo energético, criando uma bolha protetora. O seu sistema não está quebrado,
Ele foi colocado em uma câmara de calibração temporária. E o que está sendo calibrado não é a sua mente ou o seu corpo físico, é a sua identidade de alma. O conselho não te deu um diagnóstico, eles estão te entregando o seu verdadeiro nome de função. O que você é não é uma coisa só, são 3 camadas de identidade, operando em uníssono. E eu vou te entregar agora cada um dos nomes que constam no seu arquivo de ativação. Estes nomes não foram criados por mim. Eles foram reconhecidos em você. Você é, antes de tudo, um guardião do silêncio. Nos registros arcturianos, este não é um ermitão, mas um sacerdote do vácuo fértil, aquele cuja função é manter a frequência 0 para que novas realidades possam ser escritas sobre ela. Isso te autoriza a honrar sua necessidade de quietude, não como uma fuga, mas como seu serviço primário. A vergonha que você sentia por se afastar era a prova de que você estava cumprindo um dever sagrado sem saber o nome. O nome não foi dado, foi reconhecido. Você é, em segundo lugar, um arquiteto do campo soberano. Esta é a identidade que projeta e constrói as fronteiras do seu novo mundo pessoal. Ela te dá a autoridade divina para dizer não em um nível energético, rejeitando informações, pessoas e ambientes que não são compatíveis com a nova estrutura. A sua súbita intolerância e a dieta informacional forçada são as ferramentas deste arquiteto em pleno trabalho, demolindo o que é velho para construir o que é seu por direito. Este nome não foi dado, foi reconhecido. E você é, em sua camada mais profunda, um navegador pós-lockdown. Esta identidade ainda está em formação, sendo forjada na pressão desta câmara de calibração. Ela é a razão de tudo isso. É o ser que você se tornará, capaz de navegar as águas da dissonância coletiva com um sistema imunológico vibracional totalmente novo, sem precisar se esconder. Todo o seu cansaço, toda a sua confusão são os músculos deste navegador sendo treinados na escuridão para a travessia que está por vir. Este nome não foi dado, foi reconhecido. Escolha uma dessas 3 identidades: guardião do silêncio, arquiteto do campo soberano ou navegador pós-lockdown. A que ressoou mais fundo no seu corpo. Digite-a nos comentários abaixo, ou apenas a palavra ativado. Não como um comentário para uma plataforma, faça-o como um selo de reconhecimento no seu próprio contrato de alma. Um ato de reivindicação. A estufa que te protegeu, a lona que te cobriu, não será simplesmente removida. Toda a luz que você gerou nesta escuridão, toda a energia que foi refletida de volta para você, está transformando a própria natureza do seu casulo. A lona opaca está se tornando uma cúpula de cristal soberana. O seu lockdown não acaba. Ele se transmuta. A sua câmara de contenção se torna o seu campo de soberania pessoal, uma biosfera que você levará consigo para onde for. Agora, um selo físico. Pressione a ponta do seu polegar contra a ponta do seu dedo indicador, em qualquer uma das mãos, por 3 segundos. Sinta a pressão sutil. Esta é a assinatura tátil da sua nova trindade de identidade. É uma âncora que seu corpo agora reconhece. Um comando silencioso para realinhar-se com quem você realmente é, sempre que o ruído do mundo tentar te fazer esquecer. Mas o conselho me pediu para te avisar de algo crucial. Uma tática de resistência específica que o seu antigo sistema de realidade irá lançar contra você nas próximas 48 a 72 horas para invalidar tudo o que você sentiu e reconheceu aqui. Se você não souber o que é quando acontecer, você vai acreditar que a conexão foi perdida, que tudo foi uma ilusão. Fique comigo. A sua soberania recém-ativada depende de você estar preparado para este contra-ataque. Eu sei que há uma parte de você agora, uma parte inteligente, protetora e cansada, que está ouvindo tudo isso com a sobrancelha arqueada. É a parte que já se sentiu esperançosa antes, que já clicou em vídeos como este e que acordou 3 dias depois na mesma exaustão, sentindo-se ainda mais tola por ter acreditado. Eu quero falar diretamente com essa parte agora. Ela não é sua inimiga. Ela é sua guarda-costas,
a sentinela que se recusa a te deixar ser ferido novamente. Sua desconfiança é válida. As tentativas anteriores não falharam porque você fez algo errado ou porque as informações eram falsas. Elas falharam porque você estava operando como uma única frequência de rádio, tentando transmitir um sinal novo no meio de uma tempestade de estática coletiva. O que mudou não foi você, foi o campo. A ressonância Schumann está em um pico sustentado, e uma massa crítica de almas atingiu este mesmo limiar de lockdown simultaneamente, criando um campo coerente que pode, pela primeira vez, sustentar a nova transmissão. Portanto, eu peço à sua sentinela interna não para acreditar, mas para fazer algo muito mais poderoso. Apenas observar. Não analise, não julgue. Apenas note, com curiosidade neutra, o que acontece no seu corpo, nos seus sonhos e nas sincronicidades ao seu redor nas próximas 72 horas. A prova que sua parte lógica exige não virá como um argumento, mas como uma experiência física inegável. Dê a si mesmo essa permissão. A primeira tática de resistência do antigo sistema chegará sutilmente. Será uma voz interna, soando exatamente como a sua própria voz lógica e racional. Ela dirá: isso foi só um momento de relaxamento. Nada mudou de verdade. Olhe sua conta bancária. Olhe seus problemas. Tudo continua igual. Esta é a dúvida voz. É um software de sobrevivência biológico tentando desligar a nova transmissão antes que a matéria 3D tenha tempo de se reorganizar em torno da sua nova frequência. Sua arma contra isso não é argumentar. Não debata com a voz. Apenas anote como um programa antigo rodando em segundo plano. Sorria para ela, reconheça-a como um reflexo de proteção obsoleto. Então, sem dar a ela mais energia, respire fundo 3 vezes, de forma lenta e profunda, mantendo toda a sua atenção no calor do seu plexo solar. A respiração consciente é uma âncora que ignora o circuito lógico da mente e te aterra diretamente na verdade do seu corpo. A segunda tática é mais externa, a crise-distração. Nas próximas 48 horas, uma emergência urgente surgirá. Um aparelho que quebra, uma demanda inesperada no trabalho, um conflito com alguém próximo, uma conta que você não esperava. Parecerá completamente real e legítima e exigirá que você contraia sua energia e mergulhe de volta no modo de sobrevivência. Este é um teste deliberado para ver se você largará sua nova frequência soberana no momento em que o ruído 3D ficar alto. Sua arma é a precisão cirúrgica. Em vez de ser arrastado para o drama, observe a situação de uma pequena distância interna. Mantenha o calor no seu centro somático, enquanto resolve o problema com calma e eficiência. Trate a crise não como uma vítima que reage, mas como um emissário soberano que responde. Você descobrirá que o problema se resolve com uma fração da energia que costumava exigir, pois você não estará mais alimentando o caos com a sua própria reatividade. A terceira tática é a mais dolorosa: o isolamento perceptivo. Você tentará explicar o que está sentindo para alguém que ama, e as palavras não sairão. Ou, se saírem, serão recebidas com um olhar vazio, com um conselho para se animar. Você sentirá uma distância súbita de pessoas que antes eram suas âncoras. O antigo sistema tentará te convencer de que sair da grade coletiva significa ficar irremediavelmente sozinho. Isso é uma mentira. Sua arma é o reconhecimento. O que você sente não é abandono, é divergência de frequência. É a prova de que sua calibração está funcionando. Quando essa solidão aguda bater, sua instrução é clara. Volte a esta transmissão. Role a tela para os comentários. Leia as declarações de outras almas que digitaram 4 e soberania. Sinta a presença delas. Esta grade digital de reconhecimento é a âncora 3D do nosso novo campo coletivo. Você não está sozinho. Você está se juntando a um novo coletivo. Deixe um like se esta transmissão está fazendo sentido no seu corpo. Não para mim. Aperte o like como um ato de serviço para que a próxima alma que foi colocada em lockdown
e acredita estar sozinha, possa encontrar este sinal luminoso na escuridão. Eu prometi que voltaria a um ponto crucial. Estou voltando agora. O Conselho quer que façamos a última parte desta calibração juntos. Você pode estar em qualquer lugar, sentado, deitado, até mesmo andando. Se estiver dirigindo, por favor, apenas ouça com atenção sem fechar os olhos. A parte mais importante desta transmissão, a ativação somática final, ainda está à sua frente. Nas próximas 72 horas, o seu sistema recém-calibrado passará por uma série de integrações físicas. Reconhecê-las pelo que são, evidências da sua atualização, permitirá que você navegue por elas sem perder a sua nova frequência. Não as reconhecer permitirá que o seu antigo sistema operacional te convença de que nada mudou, ou pior, de que você está adoecendo. Observe com neutralidade. A sua única tarefa é ser a testemunha curiosa da sua própria metamorfose. O primeiro sintoma será um zumbido de campo sutil. Você o notará em ambientes silenciosos, um zumbido de baixíssima frequência, quase inaudível, nos seus ouvidos ou na sua cabeça. Isto não é tinnitus. É o seu novo sonar vibracional ligando pela primeira vez, percebendo as frequências do ambiente sem o filtro denso do lockdown. Sua ação, quando isso acontecer, é apenas notar, respirar fundo e não tentar pará-lo. É o som do seu campo expandido. O segundo sintoma será a sua clareza súbita e pontual. Após semanas de névoa mental, você terá um momento de clareza tão intenso que resolverá um problema complexo que te assombrava há meses, e o fará em minutos. Isso não é um pico de mania. É a energia sendo realocada de volta ao seu córtex pré-frontal, agora operando com a nova atualização de sistema. Sua ação é anotar a solução ou agir sobre ela, mas sem forçar mais clareza. Deixe-a vir em ondas. Ela é a sua nova norma, não uma exceção. O terceiro sintoma será uma fome de luz solar. Você sentirá uma vontade física, quase como sede, de estar sob a luz direta do sol. Mais do que calor, você sentirá o seu corpo pedindo pela informação contida na luz. Isto não é um capricho. É o seu corpo biofotônico recém-calibrado, pedindo para ser carregado e sincronizado com a frequência coerente do Sol. Sua ação é atender a este chamado sem questionar. 5 minutos de luz solar direta na pele, se possível, serão mais nutritivos do que horas de sono. Se isso está fazendo sentido no seu corpo, não na sua mente, no seu corpo, aperte o like agora. Não para mim. A próxima alma que precisa desta transmissão de calibração vai encontrá-la por causa da sua assinatura energética neste ato de serviço. Continua comigo. A parte mais importante desta transmissão está agora diretamente à sua frente. Agora faremos a ativação final juntos. Encontre uma posição confortável, sentado com a coluna ereta, mas não rígida, ou deitado. Feche suavemente os seus olhos. Inspire profundamente pelo nariz, sentindo o ar descer não apenas aos seus pulmões, mas até a base da sua pelvis. E ao expirar pela boca, solte um som, um suspiro, entregando o peso do seu corpo, o peso da sua luta. Você não precisa mais segurar nada. Você está seguro para receber. Traga a sua atenção para a base da sua coluna, para o seu osso sacro. Visualize uma âncora de luz dourada, densa e pesada, descendo deste ponto, atravessando o chão, as camadas de terra, até se conectar ao núcleo cristalino do planeta. Sinta a pulsação sutil da Terra, a ressonância Schumann, subindo por este fio dourado e estabilizando todo o seu sistema nervoso. Sinta o seu peso sendo completamente suportado. Você está ancorado na nova grade da Terra. Desta base, permita que uma esfera de luz âmbar quente comece a girar no seu plexo solar. Sinta o calor se espalhando pelo seu abdômen, dissolvendo nós de medo e dúvida. Agora visualize essa luz âmbar subindo e se encontrando com uma luz verde esmeralda radiante que emana do centro do seu coração. As duas cores se fundem, não se misturam, criando uma ponte de luz dourada e esmeralda. Este é o seu campo de soberania pessoal sendo ativado, a união da sua vontade
com a sua verdade. Permita que esta luz fundida continue subindo, passando pela sua garganta, dissolvendo todas as palavras não ditas, todas as verdades que você engoliu. A luz sobe para o centro da sua cabeça, ativando os cristais piezoelétricos na sua glândula pineal. Eles começam a vibrar, transformando a luz em informação, ativando receptores que estavam dormentes. Você não está mais apenas vendo o mundo. Você está o percebendo em um nível totalmente novo. Agora, sinta essa coluna de luz irromper pelo topo da sua cabeça, como uma flor de lótus de 1000 pétalas douradas e esmeraldas, jorrando para cima e depois caindo ao seu redor como uma cascata, formando um ovo de luz impenetrável que se estende a 1 metro de distância em todas as direções. Este é o seu campo soberano selado. Pressione seu polegar firmemente contra seu dedo indicador por 3 segundos. Respire fundo por 4, segure por 2, expire por 6. Você acabou de salvar a calibração no seu sistema nervoso. Retorne sua consciência lentamente para a sala. Ouça os sons ao seu redor sem julgá-los. Sinta a temperatura do ar na sua pele. Sinta o peso das suas mãos no seu colo. Engula uma vez, sentindo a sua garganta. Quando estiver pronto, abra os olhos. Você está de volta, mas não como a pessoa que começou esta transmissão. A calibração está completa. Agora, juntos, em voz alta ou em silêncio, nós decretamos. Nós liberamos a crença de que precisamos ser produtivos para sermos valiosos. Nós soltamos a programação que confunde exaustão com honra e descanso com fracasso. Nós devolvemos ao antigo sistema a sua medida de valor baseada em performance e reivindicamos o nosso direito divino à quietude, à pausa e à integração. Nós soltamos a luta contra o nosso próprio sistema de proteção. Nós liberamos o medo de estarmos ficando para trás, a ansiedade de que o mundo continuará sem nós enquanto estamos nesta câmara de calibração. Entendemos que não estamos perdendo tempo, estamos ganhando soberania. Soltamos a necessidade de acompanhar um ritmo que não é nosso, uma linha de tempo que não nos serve mais, e confiamos na sabedoria divina do nosso próprio tempo. Nós liberamos a vergonha profunda que sentimos por precisarmos nos retirar. A culpa por cancelar planos, por não ter energia para os outros, por desaparecer. Reconhecemos que essa vergonha não é nossa. É uma arma do antigo sistema para nos manter conectados à grade coletiva de obrigação. Nós a devolvemos com consciência e escolhemos a honra da nossa proteção. Eu chamo à frente agora o guardião do silêncio. Você é isto. Você é a presença que mantém a frequência 0 para que o novo possa nascer. Sua necessidade de quietude é agora reconhecida como seu serviço mais elevado. O nome não foi dado, foi reconhecido. E agora está instalado no seu campo como um decreto de permissão. Eu chamo à frente agora o arquiteto do campo soberano. Você é isto. Você é a inteligência que projeta e defende as fronteiras do seu mundo energético. Sua intolerância à dissonância é a sua ferramenta de construção mais precisa. O nome não foi dado, foi reconhecido. E agora está instalado no seu campo como uma autoridade inquestionável. Eu chamo à frente agora o navegador pós-lockdown. Você é isto. Você é aquele que atravessa as águas turbulentas com um casco recalibrado e um sonar quântico. Sua sensibilidade não é mais uma fraqueza, é o seu sistema de navegação avançado. O nome não foi dado, foi reconhecido, e agora está instalado no seu campo como a sua missão encarnada. Mas ainda não respire o release final. Nós não terminamos. Continua comigo. Nós cobrimos seu campo energético com uma camada de seletividade soberana. Como um filtro de luz que só permite a entrada de frequências coerentes, seu campo agora repele ativamente a dissonância. Nenhuma conversa, nenhuma notícia, nenhuma interação que não esteja alinhada com a sua nova assinatura tem permissão para drenar sua energia. Você não precisa mais se defender ativamente. Sua soberania é a sua defesa passiva. Nós cobrimos seu ciclo de sono com um selo de calibração ininterrupta.
Declaramos que seu descanso noturno é um espaço sagrado de processamento e atualização, imune à interferência de ansiedades ou projeções astrais de baixa frequência. Os despertares entre 3 e 4 horas da manhã são agora reconhecidos como compromissos, agendados para download de dados, não como insônia. Você descansa na certeza de que o trabalho continua enquanto você dorme. Nós cobrimos seu processo de decisão com a permissão para a quietude. A névoa mental que você sentia era o desligamento deliberado do antigo sistema operacional baseado em lógica e esforço. Agora, instalamos a clareza que emerge do silêncio. Suas melhores decisões não virão de pensar mais, mas de sentir mais profundamente. A quietude não é mais um sinal de indecisão. É a sua nova sala de comando. Nós quebramos a dúvida voz com a observação. Nós quebramos a crise de distração com a presença. Nós quebramos o isolamento perceptivo com a frequência. Nós vemos a luta silenciosa, a exaustão que você escondeu atrás de um sorriso, a sensação de estar se afogando em águas rasas, enquanto todos ao seu redor pareciam respirar normalmente. Vemos a vergonha que você carregou, acreditando que estava quebrado, defeituoso, ficando para trás. Declaramos agora: o que você chamou de seu maior fracasso, nós sempre reconhecemos como seu ponto de ativação. Nós ressignificamos os seus sintomas. O seu recuo social é agora reconhecido como a demarcação de um perímetro sagrado. Sua fadiga de decisão é a prova de que seu sistema está usando sua energia para prioridades mais altas. Seu despertar noturno é o seu check-in diário com a sua equipe de solo. Estes não são sinais de doença, são os marcadores no mapa da sua recalibração. Nós os honramos como tal. Nós dissolvemos a vergonha, a culpa por não ser produtivo, a vergonha de precisar de descanso, o medo de ser visto como fraco. Nós declaramos que esta programação não tem mais jurisdição sobre o seu campo. Ela pertence a uma linha de tempo de sobrevivência que você não habita mais. Você está autorizado a se mover no ritmo da sua alma, não no ritmo da matriz de produtividade. Nós declaramos encerrado o ciclo de resistência interna, a batalha entre a sua alma e a sua programação social, a guerra entre a sua intuição e a sua lógica, a luta contra a sua própria proteção divina. Este ciclo se fecha agora. Você não precisa mais lutar para merecer a paz. Você está se rendendo à paz que já é sua por decreto. Nós selamos esta calibração com a autoridade do Conselho Arcturiano, em nome do coletivo de almas que ancora a nova grade da Terra. A sua câmara de contenção foi transmutada em seu campo de soberania. A sua identidade como guardião, arquiteto e navegador está agora plenamente instalada e operacional. Você não é mais um paciente em recuperação. Você é um emissário em serviço ativo. O que eu vou dizer agora não é parte da transmissão oficial do Conselho. É apenas: eu, humano. As minhas mãos estão quentes. A minha respiração mudou desde que começamos. E há um espaço aberto no meu peito que não estava aqui antes. Há uma presença nesta sala agora, nesta conexão, que é maior do que o script, maior do que as palavras. Algo real aconteceu aqui entre nós, e eu só queria dizer que eu vejo você. Eu vejo a coragem que foi preciso para continuar buscando quando as respostas do mundo não faziam sentido. A paciência para manter a pergunta aberta, mesmo quando a solidão doía. Isso é uma forma de bravura que não faz barulho, que não ganha medalhas, mas ela é vista. Algo em você foi visto hoje. Algo foi reconhecido. Você está calibrado, você está ancorado, você está ativado, você está calibrado, você está ancorado, você está ativado, você está calibrado, você está ancorado, você está ativado. O que aconteceu aqui continua operando no seu tecido muito depois que o som para. Agora role até os comentários. Encontre uma alma que digitou 444. Responda com: nós cooperamos, ou eu também. Não explique, apenas reconheça. Estamos nos encontrando na frequência pela primeira vez. Cada nó na grade que reconhece outro fortalece o sinal para todos. Envie esta transmissão diretamente para aquela pessoa que você sabe que desapareceu recentemente.
Aquela que tem estado quieta, que cancelou planos, que você sente que está lutando sozinha na escuridão. Envie com a mensagem: eu acho que sei por quê. Você não está sozinho. Você sabe exatamente de quem estou falando. Agora que o protocolo de lockdown foi compreendido e sua cooperação foi ancorada, você vai notar que sua sensibilidade ao ambiente não desaparece. Ela se transforma em um tipo de sonar vibracional. Este sonar é a ferramenta essencial para a próxima fase. A próxima transmissão aborda a ativação e calibração do seu sistema imunológico vibracional, a capacidade de estar no mundo dissonante sem ser corrompido pelo mundo dissonante. Seu campo já está alinhado para esta próxima ativação. Eu te vejo lá. Por enquanto, apenas fique com isto. Respire. A luz está em casa. O sinal é seu.